Você não imagina como meu marido perfeito me traiu. O segredo dele é simplesmente doentio. Terça-feira, 14 de janeiro. Era para ser um dia normal no piloto automático. O Joe, meu marido, tinha saído cedo para trabalhar. Para quem via de fora, ele era o último príncipe encantado da terra. Aquele cara que as tias da igreja idolatram. Não bebia, não fumava, falava baixo, o menino de família perfeito. Nós tínhamos acabado de comprar a nossa casa e estávamos no meio de uma reforma que eu ajudava a bancar com o meu trabalho de psicóloga. Eu me arrumei, peguei a minha motinha e saí em direção à minha própria sessão de terapia. Eu estava a caminho de cuidar da minha cabeça sem fazer a menor ideia de que a minha vida estava prestes a ser moída num triturador de carne. Quando eu estava na metade do caminho, o meu celular apitou. Era o Joey. Ele perguntou onde eu estava e disse com uma urgência que não era normal dele, que precisava falar comigo imediatamente. Mandou eu desviar a rota, cancelar a terapia e ir direto para a casa dos pais dele. Mano, meu coração veio parar na boca. O Joey era o cara mais metódico do mundo. Ele jamais me tiraria da terapia no meio da manhã se não fosse um caso de vida ou morte. A minha cabeça de psicóloga entrou em colapso. Encostei a moto no meio-fio, com as mãos tremendo, mandei mensagem para minha mãe e para minha irmã aos prantos, achando que alguém da família tinha morrido. O que poderia ser tão grave para me fazer mudar a rota daquele jeito? Cheguei na rua dos meus sogros com a respiração por um fio. O pai dele estava no portão com uma cara de enterro. Não disse uma palavra e apenas apontou para o outro lado da rua. O Joey estava lá, dentro do carro dele, me esperando. Caminhei sentindo as pernas pesarem 1 tonelada. Abri a porta do carona, sentei e olhei para ele. O clima estava tão pesado que o ar parecia ter sumido. Ele estava com aquela clássica cara de término. Sabe quando o cara ensaia no espelho para parecer triste? Pois é. Olhos baixos, mãos apertando o volante. Como sou pragmática e não tenho paciência para rodeios, já fui soltando. Você vai terminar comigo, Joey? Alguém morreu? Ele não teve a coragem de olhar no meu olho. Continuou encarando o painel e soltou com aquela voz mansa de covarde. Eu não queria fazer isso, mas preciso te contar uma coisa. Quer ir para outro lugar conversar? Falei que não. Disse que não ia dar um único passo enquanto ele não cuspisse o que estava engasgado. O silêncio durou uns 10 segundos torturantes. E foi aí que o alecrim dourado, o homem de igreja, abriu a boca para destruir a nossa vida. Ele me confessou que tinha se envolvido com uma pessoa, uma aluna dele, uma garota que pagava quase R$ 2.000 por mês para ele dar aula particular. Mas o detalhe de ouro, a cereja do bolo de esterco, é que era a mesma aluna que ele vivia me garantindo que era lésbica. Ele sempre dizia, fica tranquilo, amor, ela é gay, é só amizade de professor. Eu comecei a passar mal fisicamente. A minha barriga revirou de um jeito tão violento que achei que ia desmaiar ali mesmo. Pedi para ele parar de falar, abri a porta do carro, saí correndo pelo meio da rua e entrei na casa dos pais dele direto pro banheiro. Tranquei a porta, sentei no chão e lavei o rosto com água gelada. Enquanto eu me olhava no espelho, a minha cabeça de psicóloga começou a rodar a 1000 por hora. Pensa comigo, analisa a situação friamente. Por que o cara perfeito faria um escarcéu desses? Por que mudaria a minha rota no meio da manhã, envolvendo os pais idosos, me esperando no carro com essa urgência toda, só para dizer que me botou um chifre? Mas a matemática da mentira não estava batendo. Um chifre normal, o cara covarde esconde, ou conta em casa à noite, no escuro do quarto. Ele não monta um palco no meio da rua de manhã. Peguei o celular e liguei para Yara, minha mãe de santo e bússola moral. Falei com a voz embargada. Yara, o Joey não me chamou aqui só para dizer que me traiu. Tem coisa pior. A conta não fecha. Esse cara engravidou alguém, Yara. Vem me buscar, pelo amor de Deus, porque eu não vou aguentar isso sozinha. Portanto, enxuguei o rosto, respirei fundo para não dar o gosto de me ver desmoronar e voltei para a rua. Abri a porta do carro e dessa vez nem sentei. Fiquei em pé na calçada, olhei bem na cara de coitado que ele forçava, cruzei os braços e joguei a isca psicológica mais certeira da minha vida. Você engravidou ela, né, Joey? O Joey argalou o olho, paralisou como um animal pego no farol. O corpo dele entregou a verdade antes de abrir a boca, e com a voz mais covarde do mundo respondeu. Sim, Kate, ela tá engravidada. A Mona era lésbica, pagava o salário dele e magicamente estava engravidada do meu marido de igreja. O meu mundo inteiro desabou ali na calçada. A casa nova, os planos de ser mãe, o casamento, tudo virou cinzas. Mas eu não ia dar show no meio da rua. Engoli a dor, olhei para a cara daquele desconhecido e falei, sai desse carro, nós vamos entrar na casa dos seus pais agora, porque eu quero entender como é que você afundou o nosso casamento inteiro por causa de R$ 2.000. Eu bati a porta do carro com tanta força que achei que o vidro fosse estilhaçar. Caminhamos em silêncio pela calçada e entramos na casa dos pais dele. Assim que a porta da frente se fechou, o clima, que já era ruim, ficou insuportável. Sabe quando o ar fica denso, com cheiro de mofo e tensão, e parece pesar 10 quilos em cima dos seus ombros? Era exatamente assim. O pai dele, que sempre foi um homem de poucas palavras, simplesmente fugiu. Ele virou as costas e foi se esconder na cozinha, fingindo procurar alguma coisa nos armários. A mãe dele sumiu pelo corredor e se enfiou no quarto, trancando a porta. E lá ficamos nós dois, os restos mortais de um casamento de anos, sozinhos na sala de estar, iluminada por uma luz amarela pálida. Eu não vacilei.
Sentei no sofá de tecido floral que a mãe nele tanto amava, cruzei os braços bem apertados contra o peito para parar de tremer e olhei bem fundo nos olhos daquele homem que, de repente, parecia um estranho que tinha invadido a minha vida. Eu queria dissecar a mentira dele. Como psicóloga, eu preciso entender a raiz da podridão. Fui direto ao ponto, com a voz cortando o silêncio da sala como uma faca afiada. Como é que isso aconteceu, Joey? Vai, me conta. Você não jurava de pé junto, rindo da minha cara, que a garota era gay e que eu tava maluca de sentir ciúmes? Ele não conseguia me encarar direito. Ele olhava para o tapete, para os próprios sapatos, para qualquer lugar menos para o meu rosto destruído. Começou a gaguejar, esfregando as mãos suadas na calça jeans. Disse que tudo começou com umas brincadeirinhas inocentes, justamente sobre o fato dela ser lésbica. Que eles foram se aproximando durante as aulas particulares, que a intimidade foi crescendo e que acabaram ficando umas 4 vezes no final do ano. 4 vezes. Essa foi a cota que ele achou que doeria menos. Eu, tentando manter o restinho de sanidade que me sobrava e não voar no pescoço dele, perguntei pausadamente. Certo, vamos usar a lógica. Você ficou a primeira vez. Viu que fez a maior merda da sua vida. Teve a chance de pular fora, de preservar a sua família. Por que você não dispensou a aluna logo de cara? Por que continuou dando aula para amante? E a resposta dele, meus amigos, foi a coisa mais patética, revoltante e minúscula que eu já ouvi na minha vida inteira. Ele engoliu em seco, olhou para baixo como um adolescente pego roubando doce e disse que não cortou a relação por causa do dinheiro. Ele justificou a destruição de um lar porque a tal da aluna pagava quase R$ 2.000 por mês nas aulas particulares dele e ele não queria perder essa renda. Mas a hipocrisia daquela frase bateu no teto da sala ali mesmo. O meu sangue ferveu de um jeito incontrolável. O Joey era o cara que passava os últimos 3 anos me criticando duramente, dizendo que eu só pensava em dinheiro, que eu era viciada em trabalho, que eu só falava de pagar os boletos da nossa casa nova que nós tínhamos acabado de comprar e que eu não tinha tempo para viver o romance. A raiva subiu pela minha espinha de um jeito que eu não consegui segurar a língua. Eu levantei do sofá e apontei o dedo na cara dele. Ora, ora! Quem é que só pensa em dinheiro agora, Joey? O homem superior? O homem de família? Você destruiu a nossa família inteira. Você engravidou uma garota que era sua aluna. Você jogou o nosso futuro no lixo por causa de 2 malditos R$ 1.000 por mês. Ele percebeu que tinha piorado tudo. Tentou dar uma choradinha forçada. Apertou os olhos com força, fez uma careta de dor, soltou um dramático "fiz a maior besteira da minha vida, Joey". Mas a biologia não mente. Não rolou uma única lágrima, nem uma gota de suor no canto do olho. Como psicóloga e especialista em comportamento, eu estava lendo a linguagem corporal dele como um outdoor em neon. Ele não estava agindo como alguém desesperado, alguém que estava em prantos por ter perdido a esposa que amava ou por ter destruído o próprio lar. Pelo contrário, ele estava bufando, suspirava pesadamente. De vez em quando ele dava uma reviradinha de olho sutil. A linguagem corporal dele gritava um tédio absoluto. Ele não sentia remorso pela traição, ele sentia aborrecimento por ter sido pego e por ter que aturar o meu showzinho na sala dos pais dele. Ele só queria se livrar logo de mim. Portanto, a minha clareza voltou na mesma hora. Eu percebi que não havia absolutamente mais nada para ser salvo ou discutido ali. Aquele homem estava vazio por dentro. Graças a todos os deuses, a Yara, minha mãe de santo e minha fortaleza espiritual, finalmente encostou o carro na frente da casa para me resgatar daquele circo de horrores. Eu respirei fundo, ajeitei a minha postura e fui me despedir. O pai dele continuou escondido na cozinha, sem coragem de me encarar de tanta vergonha da criação do próprio filho. Já a mãe dele, meus amigos, abriu a porta do quarto e veio até mim. Ela teve a audácia, a falta de noção completa de segurar a minha mão fria e soltar a frase mais surreal, machista e absurda daquele dia amaldiçoado. Minha filha, os homens erram. Pense bem no que você vai fazer, porque vocês estão construindo uma vida. Pense bem na sua decisão. Pensar bem? O alecrim dourado, o príncipe da igreja, engravidou a aluna que pagava a mensalidade, estava de saco cheio do meu choro e eu é que tinha que pensar bem para não perder a grande oportunidade de ser corna mansa pro resto da vida. Puxei a minha mão da mão dela, voltei para a sala, parei na porta, olhei pro traste e perguntei se ele tinha mais alguma coisa útil para dizer. Ele negou com a cabeça. Quando eu estava virando as costas para sair, ele sussurrou um perdão tão baixo, tão covarde, que eu parei, voltei e pedi para ele repetir 3 vezes, só para ter o prazer de ver a vergonha na cara dele. Olhei para ele com um nojo absoluto, do fundo das minhas entranhas, e dei o veredito final. Você não tá arrependido de nada, Joey. Você só tá puto por ter sido descoberto. E saí daquela casa, batendo o portão, pronta para enfrentar a pior, a mais sombria e mais reveladora madrugada da minha vida. Saí daquela sala de horrores amparada pela Yara e pelo marido dela. O trajeto de carro até a minha casa foi feito em um silêncio quase fúnebre. O choque inicial,
Aquela pancada de adrenalina que me manteve de pé para confrontar o covarde do meu ex-marido começou a passar, e no lugar dela entrou uma dormência assustadora. Passamos na minha casa, e eu fiz o que toda filha faz quando o mundo acaba. Chamei a minha mãe e o meu irmão para contar a desgraça. Quando eu contei os detalhes da traição e da gravidez, a minha mãe, que adorava o Joey, que cozinhava os pratos preferidos dele e que o tinha como um filho perfeito, simplesmente desabou no chão da cozinha. Ela chorava de soluçar, com as mãos no rosto, incapaz de acreditar que fomos todos manipulados de forma tão suja. E a ironia da vida foi que lá estava eu, a corna, a mulher que acabou de ter a vida incinerada, abraçando a minha mãe e fazendo carinho no cabelo dela, dizendo: "Mãe, respira, vai ficar tudo bem, eu sou forte, nós vamos passar por isso." Depois de acalmar a minha família, eu sabia que não podia ficar dentro daquela casa cheia de lembranças dele. Fui passar o resto do dia e o início da noite no terreiro da Yara. Fiquei lá cuidando do meu espiritual, tomando banho de ervas, rezando e tentando ancorar a minha mente para não enlouquecer de vez e não voltar para o meu endereço e quebrar a nossa casa nova inteira com um martelo. E toda essa blindagem espiritual funcionou muito bem durante a luz do dia. Mas, meus amigos, o luto é um monstro noturno. Quando a noite caiu profunda, quando eu voltei para o meu quarto escuro e vi o lado dele da cama intocado, o escudo rachou e a insônia bateu na porta com os 2 pés. Eram daquelas madrugadas terríveis, onde o silêncio da casa grita nos seus ouvidos. A cabeça não desliga, o estômago embrulha de ansiedade e você repassa cada segundo, cada palavra, cada olhar da sua vida, procurando os sinais que você ignorou. E foi no meio desse pesadelo acordado, exatamente às 2:00 da manhã, que a tela do meu celular acendeu no criado mudo, iluminando a parede do quarto. O meu coração disparou. Eu peguei o aparelho. Era ele, o príncipe encantado decaído, mandando um texto quilométrico no WhatsApp. Uma redação que ele claramente devia ter passado a tarde e a noite inteiras redigindo, apagando e revisando, apenas para parecer o herói trágico e sofredor da própria história que ele arruinou. Mas o texto dele era um roteiro de filme barato, um melodrama barato digno de pena. Logo de cara, ele tentava justificar a covardia do abraço vazio, dizendo que a vergonha imensa que sentia não o deixava falar na minha cara na sala dos pais dele. Ele escreveu que o maior e mais doloroso erro da vida dele foi me perder, que ele tinha feito a maior idiotice que um homem poderia cometer na Terra ao botar uma criança no mundo de forma desestruturada emocionalmente e sem planejamento. Ele não estava pedindo desculpas pela dor que me causou. O cara queria que eu sentisse pena dele e da criança que ele mesmo gerou fora do casamento. E para fechar o show de manipulação com chave de ouro puro, o alecrim dourado meteu a seguinte frase romântica: "Você é a luz da minha vida, a pessoa que menos merecia passar por isso. Eu continuarei te amando incondicionalmente de onde eu estiver." Olha a audácia do cidadão. O cara mente, me trai por meses com a aluna que pagava a mensalidade do curso dele, faz uma criança nela nas minhas costas e ainda quer sair de cena sendo aplaudido de pé, posando como o sofredor magnânimo que se sacrificou em nome do erro. Portanto, qualquer outra pessoa desavisada, cega de amor ou com a autoestima baixa, leria aquela mensagem poética de madrugada, começaria a chorar litros e pensaria: "Nossa, ele está realmente destruído, ele me ama muito, talvez tenha sido um lapso, talvez a gente consiga voltar e consertar." Mas a sorte de ter investido anos de estudo na minha profissão é que eu sou psicóloga clínica, com mestrado em análise do comportamento humano. O meu cérebro cruzou os dados e leu a frieza por trás daquela poesia de centavos na mesma hora. A matemática comportamental não batia. O texto hiperbólico, choroso e poético no WhatsApp não combinava de forma alguma com o cara que estava bufando no sofá, revirando o olho de impaciência, louco de tédio para ir embora apenas algumas horas antes na sala dos sogrãos. Nas palavras escritas e calculadas, ele era o homem arrependido e quebrado. Nas atitudes corporais, ele era um covarde narcisista que estava simplesmente aliviado porque finalmente foi pego e ia poder se livrar de mim sem precisar ser o cara que toma a iniciativa de terminar. Sentada no escuro do meu quarto, lendo aquela mensagem cínica iluminada pela luz azul do celular, que a minha dor começou a transmutar em fúria focada. Eu decidi que não ia passar mais nenhum minuto chorando no escuro por um fantasma. Se ele estava mentindo descaradamente sobre o tamanho do arrependimento e sobre o amor incondicional, era óbvio que ele estava mentindo sobre o resto do roteiro também. Foi ali. Ele disse que foram só 4 vezes no final do ano. Eu duvidava. E eu não ia ficar com essa dúvida me corroendo. Eu ia atrás da fonte secundária. Eu ia rastrear a amante dele, a tal da aluna grávida. E eu ia descobrir, a qualquer custo, quem o Joey era de verdade quando as cortinas do casamento se fechavam. Na quinta-feira de manhã, 48 horas depois que o meu mundo virou fumaça, eu estava no consultório. Fui para minha sessão de terapia e, diferente de muitas vezes onde a gente chora e sai exausta, eu saí de lá com o sangue fervendo e com uma coragem que eu nem sabia que habitava dentro de mim. A tristeza e o luto foram substituídos por um pragmatismo quase investigativo. Voltei para casa, sentei na frente do computador e abri o Instagram. Eu sabia onde o Joey dava aulas. Não demorou mais do que 15 minutos de cruzamento de dados para eu achar o perfil profissional da tal aluna, que, para preservar a minha sanidade, a partir de agora vamos chamar carinhosamente de Gorgulha. Peguei o número do WhatsApp profissional dela que estava público na bio.
Eu não mandei oi, não fui educada e não quis fingir simpatia. Mandei a real sem rodeios, um soco no estômago digital. Oi, eu sei exatamente quem você é. Sou a ex-mulher do cara de família que te engravidou. Eu quero saber quem ele é de verdade nas sombras. A história dele não bate. Desde quando vocês dois estão ficando de verdade? O visto ficou azul na hora. Ela estava online. Ela demorou uns bons minutos digitando e apagando. Quando a resposta finalmente chegou, era uma tentativa patética de escapar da responsabilidade. Ela me disse que estava morrendo de vergonha, que as mãos dela tremiam, que estava passando mal fisicamente por causa da gravidez e do estresse, e me pediu um tempo para conseguir respirar e me responder com calma. E eu, obviamente, não dei um milésimo de segundo de tempo para madame. O meu mundo estava em chamas. A minha casa estava um velório. Eu não ia fazer o papel de enfermeira compreensiva da amante do meu ex-marido. A minha resposta foi tão fria que faria gelo derreter. Você não tem a menor noção do tamanho do estrago psicológico e emocional que vocês dois causaram na minha vida na última terça-feira. Você tirou absolutamente tudo de mim. O meu marido, o meu futuro, a minha família. O mínimo que você me deve hoje é a verdade. E você me deve isso agora, não quando a sua vergonha passar. Diante da minha explosão e da total falta de paciência, a gorgulha percebeu que não ia ter rota de fuga. A torneira se abriu. E a verdade que jorrou dela afogou a última gota de respeito que eu poderia ter pelo meu ex-marido. Ela confessou, em áudios e mensagens longas, que não foram só 4 puladinhas de cerca no fim do ano, como ele tinha me jurado na sala dos pais dele. Eles estavam juntos, de forma contínua, há mais de 6 meses. Não era um caso de tesão, era um namoro paralelo completo. Eles iam para motéis em horários estratégicos, eles assistiam a filmes juntos agarrados no sofá da casa dela, aquela mesma casa que ela bancava com dinheiro e a desculpa das aulas. E o príncipe de igreja vivia fazendo juras de amor. Ele dizia para a amante que nunca na vida tinha sentido uma conexão tão forte por mulher nenhuma. Mas, por mais doloroso que seja ser trocada e ouvir que ele amava a outra, o chifre crônico de 6 meses não foi, nem de longe, a pior descoberta daquela conversa perturbadora no WhatsApp. O que me tirou o chão de verdade, o que me fez querer vomitar o almoço, foi descobrir que o homem com o que eu dormia todas as noites me odiava em silêncio. A gorgulha começou a me encaminhar os prints das conversas que ela tinha com o Joey durante o último semestre. Nesses prints escabrosos, o meu marido perfeito confessava a ela que estava vasculhando o meu celular escondido nas madrugadas. Ele lia as minhas mensagens com amigas, com a minha família, revirava os meus e-mails, tentando desesperadamente achar alguma falha minha, alguma traição, qualquer deslize que fosse. Como ele não tinha um pingo de coragem e hombridade para assumir o próprio erro, virar para mim e dizer, eu não quero mais, eu amo outra, ele queria sair na história como a grande vítima traída e ferida pela esposa, e não como o adúltero cafajeto. Portanto, a ficha gigantesca caiu pesada como uma bigorna na minha cabeça. Todo o teatro dele fez sentido. Lendo aqueles prints absurdos, eu percebi que ele estava torcendo com todas as forças para que o resultado de um concurso público que ele tinha prestado mandasse ele trabalhar lá no interior do estado, só para ele ter uma desculpa geográfica impecável para o nosso relacionamento não dar certo. Ah, a distância nos separou, foi triste. Enquanto eu, a idiota apaixonada, planejava parar de tomar pílula e engravidar naquele exato ano, enquanto eu virava noites trabalhando e ajudava a pagar com o meu dinheiro suado os tijolos e os azulejos da reforma da nossa casa nova, o cara que roncava do meu lado na cama estava ativamente tramando a minha queda psicológica nos bastidores com a aluna que ele pagava o salário. Aquele nojo absurdo, aquela constatação de que eu dividia a vida com um sociopata emocional me deu uma injeção de adrenalina de 100 miligramas. Eu não ia deixar aquilo barato. Eu salvei todos os prints bizarros da gorgulha na tela do meu celular. Peguei a minha bolsa, fechei a porta da minha casa, chamei o primeiro Uber que apareceu no aplicativo e decidi que a terapia do dia não tinha acabado. Era a hora perfeita de fazer uma visitinha surpresa na casa dos meus ex-sogros, exatamente onde o alecrim dourado estava covardemente escondido debaixo da saia da mãe dele, para ver como ele ia reagir quando a mentira fosse jogada na cara. Depois de ler aqueles prints absurdos no WhatsApp, onde meu marido planejava a minha queda pelas minhas costas, a tristeza que eu sentia evaporou e deu lugar a uma fúria fria, calculista e cega. Eu não chorei mais. Peguei a minha bolsa, fechei a porta da minha casa e chamei o primeiro Uber que apareceu no aplicativo. O trajeto até a casa dos meus ex-sogros durou uns 20 minutos, mas pareceu durar 3 dias. O motorista do Uber tentava puxar assunto sobre o clima e eu só conseguia olhar para a janela, apertando o celular com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. O meu cérebro de psicóloga estava processando o nível de sociopatia do Joey. Ele não foi apenas fraco, ele foi sádico. Quando o carro virou a esquina da rua dos pais dele, o meu coração deu um solavanco. O carro do Joey ainda não estava lá, o que significava que o alecrim dourado estava na rua, provavelmente fingindo que trabalhava enquanto o mundo dele desabava. Mas adivinha quem estava plantada na calçada, de braços cruzados e com uma cara de choro misturada com desespero? Ela mesma, a gorgulha, a amante grávida.
Depois da nossa conversa reveladora no WhatsApp, onde ela finalmente viu as versões conflitantes das histórias do príncipe de igreja, a paranoia bateu nela também. A amante percebeu que o prêmio que ela tinha roubado era na verdade uma bomba relógio de mentiras. Nós duas tivemos a brilhante e caótica ideia de bater na porta dele exatamente no mesmo dia, quase na mesma hora. Eu desci do Uber, caminhei até ela e nós nos olhamos. Não houve gritaria, não houve puxão de cabelo. O chifre une as mulheres de um jeito bizarro quando o inimigo em comum é um lixo humano. Nós ficamos ali, em silêncio, esperando. 15 minutos depois, o carro do Joey virou a rua e estacionou. Quando ele desceu e deu de cara comigo e com a amante, lado a lado na calçada da casa dos pais dele, o rosto dele perdeu toda a cor. Ele parecia um fantasma. Ele olhou para mim, olhou para a gorgulha e soltou a frase mais ridícula possível. Olha só, a outra tá aí também. Eu respondi com a maior calma e ironia que consegui reunir das profundezas da minha alma. Ótimo, Joey! Junta o elenco todo que hoje a reunião de roteiro vai ser maravilhosa. E lá fomos nós, marchando para dentro da casa dos pais dele. A mãe dele, coitada, quando viu a cena, se trancou no quarto de novo. Nós três ficamos no meio da sala de estar. A gorgulha já chegou no nível máximo de desespero, chorando, cobrando uma posição dele aos gritos. Diz aí, Joey, olha na minha cara e diz com quem que tu quer ficar. Você disse que me amava, que o seu casamento era uma farsa. Eu olhei para a cara daquela mulher de 31 anos, grávida de um cara que ela conhecia pelas sombras, e senti quase uma pena absoluta da dependência emocional dela. Eu cruzei os braços e mandei a real. Mana, respira. Pode ficar com ele todinho pra você. Pega, embrulha e leva pra casa. Sejam uma família muito feliz. Eu não tô aqui pra disputar homem. Eu só tô aqui em busca da verdade, porque eu preciso disso pra viver em paz e assinar o divórcio. Comecei a jogar tudo na cara do Joey. Questionei ele ter deixado a gente entrar num financiamento pra comprar uma casa juntos, se ele já estava com ela há 6 meses. Joguei na roda os prints onde ele tentava me desmoralizar. E qual foi a desculpa dele? Ele simplesmente deu ombros, olhou para a parede e disse que estava deixando rolar para ver o que acontecia. Mas o que me aniquilou e me curou ao mesmo tempo não foram as palavras vazias dele, foi a postura física. O cara que engravidou a aluna, que destruiu a esposa e tramou contra a própria família, não demonstrou um único pingo de remorso. Zero, absolutamente zero culpa. Enquanto a gorgulha chorava copiosamente pedindo amor e eu exigia respostas, ele revirava os olhos, bufava de saco cheio, mexia no celular e teve a coragem de me encarar e soltar a frase mais ridícula possível. Tá bom, Kate, já acabou com o seu showzinho na sala da minha mãe? E como mestra em análise de comportamento, eu vi o que ninguém mais viu. O rosto dele soltava microexpressões de prazer, uns sumiços muito sutis e perversos de canto de boca. O alecrim dourado estava adorando, inflando o próprio ego por ter 2 mulheres sofrendo, chorando e disputando a atenção dele na mesma sala. Era puro e destilado sadismo. Portanto, eu percebi que estava diante de uma casca vazia. Não havia alma ali, não havia ser humano para ser resgatado. Graças a Deus e a todos os orixás, o meu celular vibrou no bolso. Era a Yara, minha mãe de santo, avisando que tinha chegado de carro na porta para me buscar. Eu não ia dar mais nenhum segundo de palco, nem mais uma gota da minha energia para esse lixo narcisista. Virei as costas, olhei para a gorgulha com pena e saí daquela casa com a certeza mais absoluta da minha vida de que o Joey que eu amei, o príncipe cristão, nunca existiu. O casamento estava oficialmente e espiritualmente morto. O problema, meus amigos, é que a irresponsabilidade de um sociopata não afeta a saúde mental, afeta algo muito mais perigoso, e o meu destino na manhã seguinte não seria o cartório de divórcios, mas sim a sala de espera do posto de saúde do meu bairro. A primeira noite de sono depois de descobrir que a sua vida inteira foi uma mentira é uma experiência que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. O seu corpo apaga por exaustão física, mas o seu cérebro continua rodando em segundo plano, processando o trauma. Na manhã de quarta-feira, o dia seguinte ao embate dantesco na casa dos meus sogros, a minha terapia e o meu choro foram brutalmente substituídos pela fila do SUS. O meu destino foi a sala de espera iluminada por luzes brancas e frias do posto de saúde do meu bairro. Eu precisava fazer os exames de painel completo de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu sempre tive pavor absoluto disso. Sempre fui a louca da prevenção, a mulher que fazia exames de rotina rigorosamente a cada 6 meses, que cuidava da saúde íntima como se fosse um templo. Estar ali, sentada numa cadeira de plástico azul arranhada, preenchendo formulários médicos invasivos e explicando para uma enfermeira desconhecida que eu precisava dos testes de urgência por causa da irresponsabilidade, da mentira e da safadeza do meu próprio marido, foi um dos momentos mais humilhantes e solitários de todo esse processo macabro. O medo não me deixava respirar direito. A paranoia tomou conta de mim. Eu poderia, muito facilmente, e sem ter culpa de absolutamente nada, ter entrado para a estatística trágica e silenciosa de mulheres que contraem doenças graves, crônicas e até fatais, dentro de um relacionamento que elas juravam ser estritamente monogâmico e seguro. E lá estava eu,
com a veia do braço latejando depois de tirar os tubos de sangue, totalmente exposta. Quando eu sentei no banco do corredor para esperar os resultados dos testes rápidos, a revolta bateu no teto. A ficha da gravidade real e física da situação caiu com o peso de uma bigorna. O relacionamento só era monogâmico e sagrado do meu lado. O alecrim dourado, o homem que rezava antes das refeições, decidiu abrir a relação de forma unilateral, viver a vida de solteiro imaturo e esqueceu de me mandar o memorando. Ele não apenas engravidou a tal da gorgulha, o que já prova que ele não usava proteção com a amante, como provavelmente fez o vuc-vuc por aí com sabe Deus quem, em sabe Deus que lugares, sem qualquer tipo de cuidado básico. E o pior, depois de fazer essa sujeira toda na rua, ele tinha a coragem e a frieza de deitar a cabeça no meu travesseiro, me dar um beijo de boa noite e fazer amor comigo como se nada tivesse acontecido. Mas o nojo que eu senti do Joey ali, naquela sala com cheiro de álcool etílico, ultrapassou a barreira emocional. Era um nojo biológico, visceral, primitivo. A minha pele rastejava. Ele não quebrou apenas a nossa confiança, o nosso contrato de lealdade ou os nossos planos de ter filhos na casa nova. Ao ser um covarde crônico que mentia sobre com quem dividia a cama, ele expôs o meu corpo sagrado, a minha saúde e a minha própria vida a riscos absurdos e irreparáveis. Ele apostou a minha saúde numa roleta russa invisível. Tudo isso para manter a fachada de homem perfeito perante a sociedade e garantir que não perderia a mesada de R$ 2.000 da aluna carente. O sadismo e o egoísmo dele não tinham limites éticos, e a minha segurança nunca, em nenhum momento daqueles 10 anos, foi uma prioridade real para ele. Portanto, quando a enfermeira finalmente abriu a porta da salinha 40 minutos depois e me chamou pelo nome, eu achei que ia desmaiar. Sentei na frente dela, tremendo dos pés à cabeça. Ela abriu o envelope pardo. Os resultados saíram. Testei para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Quando ela olhou para mim, sorriu suavemente e disse que todos os testes deram negativo, graças a Deus, aos guias e a todos os orixás do universo, eu não apenas chorei. O meu choro não foi de tristeza, foi um choro de alívio tão profundo que parecia um exorcismo. E esse alívio gigantesco me trouxe uma fúria limpa, uma clareza mental absurda que eu nunca tinha experimentado. Saí daquele posto de saúde com o papel timbrado dos resultados na mão, pisando firme na calçada quente e fiz uma promessa sagrada a mim mesma, ali mesmo. A partir daquele exato minuto, eu não ia passar o resto da minha vida chorando pelos cantos, me sentindo diminuída ou falando do Joey e da arquiteta do mal. Eu fui forte. Eu expurguei aquele lixo tóxico pela raiz. O traste já tinha saído da minha vida. Eu sobrevivi à pior bomba que ele poderia jogar. Agora faltava apenas limpar a bagunça financeira e material que ele deixou pelo caminho. E o meu próximo passo seria enfrentar o meu maior pesadelo físico, voltar para nossa casa nova. Eu ia voltar para nossa casa nova. 3 semanas se arrastaram depois que o diagnóstico de IST deu negativo e a poeira inicial do divórcio começou a baixar. Eu estava vivendo de favor no meu antigo quarto na casa da minha mãe, fugindo das minhas responsabilidades como se pudesse me esconder do mundo. Mas eu sou uma mulher adulta, as contas não param de chegar, e eu precisava encarar a realidade de frente. Pela primeira vez desde que descobri o circo de horrores encenado pelo meu ex-marido narcisista, juntei toda a coragem que me restava, peguei a chave no fundo da bolsa e fui destrancar a porta da casa nova que nós tínhamos acabado de comprar com muito suor. Girar aquela chave de metal na fechadura foi, sem exagero, como abrir a tampa do baú de uma pessoa que morreu tragicamente. Quando empurrei a porta, o cheiro de poeira misturado com tinta fresca e mofo de ambiente fechado bateu direto no meu rosto, me sufocando. Eu sempre fui uma mulher guerreira, sempre morei de aluguel aqui em Belém do Pará, ralei a vida inteira pagando pelo teto dos outros. Essa nova casa velha que nós tínhamos escolhido juntos era a nossa grande conquista de vida, o nosso troféu de adultos. Caminhar por aqueles cômodos gelados, vazios, com ecos e precisando desesperadamente de reforma, foi bizarro e assustador. Parei no meio do salão principal. Era um espaço enorme, com uma viga de concreto feia e estranha bem no meio da sala. O plano original era que aquele espaço seria o nosso estúdio de gravação para os projetos dele, e a apenas 2 passos curtos dali ficava o cômodo menor, aquele com uma janela grande que batia o sol da manhã. O cômodo que nós, aos beijos e abraços meses antes, tínhamos reservado para ser o quarto do nosso futuro bebê. O exato mesmo bebê que, por uma ironia sombria e perversa do destino, a amante aluna dele já estava esperando na barriga dela naquele momento. E o que me dava mais raiva, o que me deixava com o sangue a ferver de ódio até agora, não era só o coração partido. A conta do chifre não vem cobrada só no psicológico, meus amigos. Ela vem rasgando seu bolso sem dó nem piedade. O impacto financeiro dessa traição desleal foi devastador. A minha tia, que é um anjo de luz na minha vida, tinha nos dado R$ 5.000 de presente em dinheiro vivo, suado, para iniciarmos a compra do material grosso da reforma. Aquele dinheiro estava guardado num envelope, sagrado, intocável.
A obra pesada estava marcada e agendada para começar com o pedreiro e o mestre de obras exatamente na terça-feira, o mesmo maldito dia amaldiçoado em que o Alecrim Dourado decidiu mudar a minha rota, me arrancar da terapia e confessar no carro dele que engravidou a gorgulha de R$ 2.000. A obra, obviamente, com o fim do casamento, nunca nem começou, mas com o baque psicológico absurdo, o choque das descobertas, os prints da amante, as noites em claro chorando até os olhos incharem e os dias inteiros perdidos em salas de espera de posto de saúde e advogados, a minha produtividade como psicóloga autônoma foi caindo até chegar ao zero absoluto. Eu simplesmente não tinha estrutura mental para atender os meus pacientes, para ouvir os problemas dos outros enquanto a minha própria mente estava em frangalhos, implorando por socorro. Eu fiquei um mês inteiro praticamente sem trabalhar, sem gerar renda. E adivinhem só o que aconteceu com a grana suada da minha tia que ia virar cimento, tijolo e piso porcelanato. Virou dinheiro de resgate, fundo de sobrevivência. Eu vi o fundo da nossa obra escorrer lentamente pelos meus dedos para pagar os boletos do mês que não paravam de chegar, a conta de energia, a água, o pacote de internet e a comida para eu não passar fome. O safado narcisista destruiu o nosso casamento, me traiu com a cliente dele, me expôs a doenças e, de brinde, me forçou a queimar a ajuda financeira da minha própria família apenas para eu conseguir me manter viva enquanto lidava com o luto pesado que ele mesmo causou de forma leviana. Portanto, ficar ali parada no meio daquela sala suja, olhando para aqueles poucos cacarecos nossos esquecidos num canto e para as paredes descascadas que precisavam de lixa, foi o choque de realidade definitivo que o meu cérebro precisava. O meu choro secou ali mesmo, naquele chão frio de contrapiso. O meu casamento estava enterrado e cremado, sim, mas o meu nome estava na escritura da casa. A chave de metal estava apertada e cravada na minha mão. O teto, mesmo com mofo, era meu. O Jurandir disfarçado de crente não ia tirar a minha estabilidade material. A minha vida precisava de uma reforma muito maior, mais pesada e mais estrutural do que aquelas paredes velhas, e eu ia começar a quebrar tudo exatamente por ali. A partir daquele dia, com o pó da obra sujando a minha roupa, eu decidi que ia quebrar o que precisava ser quebrado, jogar as coisas dele no lixo, pintar tudo de novo e construir o meu próprio império de paz. Dessa vez, sem ilusões de príncipes encantados, e com a chave do meu destino apertada apenas na minha própria mão. Tomei uma decisão inegociável. Não vou passar o resto da vida dando palco para as loucuras do Joey. O Alecrim Dourado já tomou tempo demais da minha existência. Ele sugou minha energia, minou minha confiança e drenou meu dinheiro suado. Me recuso a virar aquela mulher amargurada que senta no bar e só fala do ex-safado que fugiu com a amante. Gravar esse relato, expor minhas feridas e contar essa loucura para vocês foi a minha catarse. Meu jeito de vomitar a sujeira mental que ele deixou em mim, tirar o lixo emocional e finalmente recomeçar com a alma limpa. E a verdade crua é que a nova casa velha tá um caos, do exato jeito que ele largou em janeiro. Caminhar por aqui é andar pelos escombros de uma guerra que não pedi para lutar. Tem aquela viga de concreto bizarra na sala, parede descascada soltando poeira e aquele cômodo menor, aquele que ia ser o quarto do nosso futuro bebê. O destino ri da nossa cara, né? Agora ele vai virar meu estúdio de gravação e atendimentos. O dinheiro da reforma que minha tia deu foi pro ralo das contas de sobrevivência enquanto eu não conseguia levantar da cama, foi. Queimei R$ 5.000 pagando água, luz e feira porque não tinha cabeça para focar nos pacientes. Mas quer saber? Pela primeira vez em meses sombrios, eu fecho a porta pesada dessa casa, ouço o eco dos meus passos no piso frio e consigo respirar sem sentir uma bigorna no peito. A presença tóxica dele sumiu, o fantasma foi embora. Olho para essas paredes velhas e detonadas e não vejo mais destruição ou o fim. Eu vejo uma tela em branco gigantesca esperando as minhas cores. Mas como psicóloga, conheço a teoria do trauma. Sei que o luto não é uma linha reta, é uma montanha-russa do inferno. Tem dias que a raiva bate tão forte que dá vontade de marretar as janelas. A lembrança do cinismo nojento dele revirando o olho enquanto eu desmoronava me dá enxaqueca e embrulha o estômago. E tem dias que o cansaço fala mais alto, e eu sento no chão do banheiro, abraço os joelhos e choro perguntando aos céus por que tive que passar por essa humilhação sendo tão real. A virada de chave no meu cérebro é que agora sei perfeitamente de que sou feita. O choque do trauma passou, e a minha força brutal voltou. Eu sou a mulher guerreira que bancou essa casa com suor, que aguentou descobrir uma traição bizarra e humilhante sem perder a majestade, nem quando estava numa cadeira de plástico do SUS, testando ISTs com pavor da roleta russa biológica que meu marido armou para o meu corpo. Eu olhei para o abismo da traição de frente e não pisquei. Eu não fugi da dor, eu atravessei a dor. Portanto, esse é o ponto final desse capítulo patético. O Joey narcisista e a gorgulha amante que se virem com a criança que botaram no mundo de forma irresponsável, que se abracem com o karma que plantaram, porque a conta da vida sempre chega e os juros divinos são altíssimos.
Eles que construam a vidinha deles na fundação podre de traição que cavaram a 4 mãos. A minha casa, a minha vida, vai ser reformada do meu jeito, no meu tempo de cura e com meu suor. Vou marretar aquela viga feia se eu quiser, escolher a cor de cada azulejo e transformar essas ruínas no meu palácio de paz. Eu sobrevivi à pior rasteira da minha vida, e meus planos agora só dependem de mim. O Jurandir, disfarçado de crente, achou que ia me aniquilar no banco de um carro, esperando me ver implorar por amor esmolado. Mas ele foi burro e arrogante. Ele só me entregou de bandeja a planta baixa perfeita para eu limpar o terreno e construir a melhor e mais blindada versão de mim mesma. Se você ouviu esse desabafo até o fim, comenta marreta para eu saber que você acompanhou essa montanha russa. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e bora acompanhar juntas a reforma dessa casa, a metáfora perfeita da reforma da minha vida. Lembre-se, mulher nenhuma morre por causa de um homem perfeito feito de mentiras. A gente sofre, chora e sente o chão sumir, mas depois, minha amiga, a gente pega a marreta, levanta, sacode a poeira e reconstrói o castelo muito maior sozinhas. Um beijo enorme, confiem na intuição de vocês e até o próximo vídeo.